Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma homilia diária. Hoje, a leitura se encontra no livro de Mateus, capítulo 19, versículos 23 ao 30. Você que não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe os vídeos. Vamos à leitura. Jesus disse então aos seus discípulos: Em verdade vos declaro, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A estas palavras, seus discípulos, pasmados, perguntaram: Quem poderá então salvar-se? Jesus olhou para eles e disse: Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Pedro então, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que deixamos tudo para te seguir. Que haverá então para nós? Respondeu Jesus: Em verdade vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós que me haveis seguido, estareis sentado em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que por minha causa deixar irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras ou casa, receberá o centúplo e possuirá a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Essas são para nós palavras da nossa salvação. Meus irmãos, dando continuidade aqui à parábola do jovem rico, do Evangelho de São Mateus, Jesus vem narrando aqui ainda o perigo e o tamanho do obstáculo que é para nós cristãos, seres humanos, nós nos voltarmos para os bens materiais, nós colocarmos todo o nosso coração para as coisas passageiras, para os nossos bens aqui na terra, né? Deus, ele já vem dizendo aqui no início do Evangelho de hoje o tamanho do perigo, né, que o rico corre, né, quando ele volta o seu coração para os bens materiais. Quando Cristo aqui fala de riqueza, meus irmãos, é uma riqueza, né, que o homem coloca o seu coração para os bens passageiros, né? Aqui os seus discípulos, acompanhando a leitura, já ficam tristes e indagam de Jesus, dizendo que é muito difícil para o homem, nesse caso, se salvar, né? O que aprendemos com isso? Aqui, meus irmãos, nós analisamos que para o homem é muito difícil, não é? É muito complicado, não é, deixar de gostar das coisas do mundo, né? É muito difícil para o homem largar os bens materiais, porque isso nos dá prazeres, né? Nos dá alegrias, né? Nos dá bem-estares ou bem-estar, né? Mas Cristo vem dizer que é um bem-estar, é uma alegria passageira, né? Porque a verdadeira alegria e o verdadeiro bem é estar com Ele, né, no céu, é estar com Ele na sua glória. Mas para isso, meus irmãos, aqui Cristo vem dizer, para nós seres humanos, largarmos tudo isso, né, os nossos desejos, é algo que, se nós formos lutar com as nossas forças, se torna impossível, mas que, se nós lutarmos e procurarmos Deus através da oração, através do jejum, da sua Santa Mãe Igreja Católica, tudo é possível, né? Para Deus tudo é possível. Então não adianta, meus irmãos, nós querermos lutar só com as nossas forças, nós querermos largar os nossos vícios só com as nossas forças, né?
nós querer largar o nosso egoísmo, a nossa insensatez, né, a nossa cobiça, nosso coração pecaminoso, né, que deseja o mal só com as nossas forças. Nós temos que procurar Deus, que para Deus nada é impossível, né? Para Deus tudo se torna possível quando estarmos com Deus. Aqui nos versículos finais, meus irmãos, Cristo vem dizer: todo aquele que por minha causa deixar irmãos e irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terra ou casa, receberá o centúplo, né? Cristo vem dizer, meus irmãos, que devemos colocá-lo em primeiro lugar, não é? Diante dos nossos bens, diante da nossa casa, diante da nossa família. Cristo tem que ser o centro, né? Porque se nós colocarmos, né, algo, né, acima de Deus, acima de Cristo, né, nós começamos a idolatrar, né, um ser, a idolatrar uma pessoa, a idolatrar uma casa, a idolatrar o terreno. Tudo isso é bom para o ser humano, mas que ele tenha Cristo em primeiro lugar, que ele coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, né? Porque sem Deus a nossa vida é um caminho sem rumo, né? Nós não sabemos para onde ir, né? E quando temos Deus, Deus nos aponta o caminho do céu, que é o nosso maior tesouro, é a nossa maior graça, meus irmãos, é estarmos com Deus no paraíso, né, a caminho do céu. E essa graça, né, começa aqui agora, né? Começa aqui agora, deu o primeiro passo. Deu o primeiro passo, porque o seguimento de Cristo, ele se toma através da igreja, né? Através dos seus sacramentos, através dos seus mandamentos, através da obediência a Deus, né? Da obediência às autoridades, ser um cristão, ser um bom cidadão, né? É isso que nos leva, né? É isso que nos aponta Deus. Deus quer que nós olhemos para Ele, né? E onde vemos Deus? Através do nosso irmão, né? Através da igreja. Isso tudo nos aponta Deus, os seus santos, os seus sacramentos, né? Tudo isso, a sua palavra, tudo isso nos aponta Deus. Nós temos, meus irmãos, tudo em nossas mãos. Basta que o nosso coração esteja aberto, que nós demos espaço para que Deus entre, né? Para que Deus faça moradia dentro do nosso coração. Aqui lá no finalzinho, no versículo 30 desse evangelho de hoje, Jesus Cristo diz que muitos dos primeiros serão os últimos, né? E muitos dos últimos serão os primeiros. Cristo quer dizer para nós, meus irmãos, que quando o ser humano quer ser o primeiro aqui na terra, que ele se engrandece, ele quer ser superior ao seu irmão, ele acaba se tornando o último. Ele acaba se indo para o final da fila, né? Ele acaba perdendo a sua graça, que é a humildade de estar, né, unidos no caminho para a santidade. Meus irmãos, vamos ficar com essa reflexão de hoje e fiquem todos com Deus.